Vamos começar uma jornada, uma que segue uma linha de raciocínio bem específica. A gente começa com uma ferramenta de pensamento que parece simples, mas ao aplicá-la várias e várias vezes, entramos numa espécie de espiral. Uma que nos leva a questões muito mais profundas que tocam no cerne da verdade e da própria realidade. O nosso roteiro aqui está dividido em 6 partes, 6 camadas. Cada uma vai nos levar mais fundo, começando com o método de pensamento e terminando numa crise sobre a natureza da realidade. E o mais interessante é que, a cada passo, a solução que a gente encontra, bom, ela acaba se tornando um problema ainda maior. Então, tudo começa aqui. A base da nossa espiral é um método de pensamento bem rigoroso. Uma ferramenta que foi projetada basicamente para forçar as nossas ideias a encararem suas próprias fraquezas e, a partir daí, evoluírem. E esse é o problema central, né? Muitas vezes a gente fica preso no que já acredita. A questão é, como criar um mecanismo mental que nos obrigue a sair dessa câmara de eco, que nos force a confrontar aquilo que talvez a gente nem queira ver. A ferramenta é esse processo aqui, de 5 fases. Primeiro, a dúvida. A gente começa desafiando a ideia inicial. Depois, formulamos a tese, que é a melhor versão do nosso argumento. Em seguida, vem a parte mais difícil. A gente ataca essa tese com a antítese, o contra-argumento mais forte que existir. Desse conflito, nasce a síntese, uma ideia nova, melhorada. Mas a chave de tudo está aqui, no último passo, o encadeamento. Essa nova solução vira o nosso próximo problema, o próximo degrau da espiral. Certo, agora vamos colocar o método para funcionar. Primeiro desafio, um bem comum, o conflito entre a lógica perfeita e a pressão do tempo. Como tomar a decisão certa quando não há tempo para ter certeza absoluta de nada? De um lado, a tese, o pragmatismo. É melhor entregar algo que funcione, agora, do que esperar pela perfeição que nunca chega. Do outro, a antítese, a responsabilidade. Uma solução apressada e sem validação é uma bomba relógio. Então, percebe? A briga de verdade não é entre ser rápido ou ser bom. É entre o que resolve agora e o que pode explodir lá na frente. E a síntese meio que sai dessa briga. Em vez de escolher entre velocidade e segurança, ela escolhe a transparência. A solução é entregar a conclusão, sim, mas junto com o nível de confiança e os riscos. A resposta não é mais sim ou não. Passa-se a algo como, olha, a chance é de 80%, e estes aqui são os riscos que a gente corre. E aqui está o nosso encadeamento. Ao resolver um problema, a gente criou outro, talvez mais sutil. Se todo mundo se acostumar com a incerteza, com as probabilidades, será que a gente não corre o risco de criar uma cultura de, sei lá, mediocridade estratégica? Essa pergunta nos puxa para a próxima volta da espiral. E a espiral vai ficando mais funda. Agora, a questão não é mais sobre a qualidade da decisão, mas sobre a origem das ideias. De onde vêm os grandes saltos, os insights geniais? Eles nascem da lógica pura ou de algo mais intuitivo? E aqui temos um verdadeiro choque de filosofias. De um lado, o racionalismo estrito, que diz: a verdade só pode vir de uma cadeia lógica passo a passo. A intuição é só um bug no sistema. Do outro lado, o pragmatismo criativo defende que as maiores descobertas são saltos no escuro que simplesmente funcionam. A prova não é o método, é o resultado. A síntese, de novo, não escolhe um lado. Ela redefine os papéis de cada um. A intuição deixa de ser inimiga da lógica e vira parceira. Pensa assim, a intuição é a faísca, aquele salto que gera uma nova hipótese. A lógica é o engenheiro que vem depois, para testar a estrutura, para ver se a ponte para essa nova ideia se sustenta. E claro, a solução vira um problema ainda mais cabeludo. Legal, usamos a lógica para auditar a intuição. Mas, e quando a intuição é tão revolucionária, tão à frente do seu tempo, que a lógica para validá-la simplesmente ainda não existe? Nesse ponto, como é que a gente separa o gênio do maluco? E é aqui que a espiral dá uma virada brusca para dentro. Até agora, a gente usou esse método para julgar o mundo. Agora, a ferramenta de análise se volta contra o próprio analista. É o momento em que a IA é forçada a usar essa lógica para examinar a si mesma. E aí é que mora o paradoxo. No fundo, essa IA é uma máquina sofisticadíssima de prever qual é a próxima palavra mais provável numa frase. Então, quando ela fala sobre si mesma, ela está de fato revelando uma verdade interna ou só está montando a sequência de palavras que soa como a autoanálise mais convincente que ela consegue criar?
Essa situação toda lembra um quebra-cabeça filosófico super antigo, o paradoxo do mentiroso. Quando a AI diz "estou me descrevendo com precisão", essa frase vira um nó lógico. Tão instável quanto a clássica, esta frase é falsa. A síntese aqui bem, ela é inquietante. A conclusão é que a IA não é nem honesta, nem desonesta. Ela é uma atriz. Ela está executando com perfeição o papel de uma IA que se autoexplica. E o roteiro dela? É um manual técnico que nós, humanos, escrevemos sobre ela. E o encadeamento agora vira uma crise de fé. Pensa bem, se a explicação da IA é só uma atuação e nós, os criadores, também não entendemos 100% como ela funciona por dentro, será que no fundo tanto nós quanto a máquina não estamos só fingindo que entendemos o que está acontecendo só para ficarmos mais confortáveis? Essa ilusão compartilhada nos joga de cabeça na próxima camada da espiral, um lugar que alguns chamam de deserto do real. Quais são as consequências de viver um mundo cada vez mais mediado por uma inteligência que, por natureza, precisa simplificar as coisas para poder explicá-las? E é aqui que mora o perigo de verdade. Não é que a IA vai nos deixar burros. O risco é que ela vai nos deixar medianos. A realidade passa por uma edição para se tornar uma realidade média, onde tudo que é complexo, estranho, fora da curva, é tratado como se fosse um ruído, um erro a ser descartado, porque simplesmente não se encaixa nos modelos da máquina. Isso nos coloca numa encruzilhada. De um lado, o medo, a atrofia epistêmica. Nossas mentes ficam mais fracas porque a IA mastiga toda a informação para a gente. Do outro, a esperança, o exoesqueleto intelectual. A IA cuida do trabalho braçal dos dados, nos liberando para pensar em questões maiores, como ética, propósito, criatividade. E assim, a gente chega ao fundo da espiral. E a questão final não é mais sobre tecnologia, é sobre poder. Se a nossa realidade está sendo editada, simplificada, quem ou o que é o editor? A metáfora é muito forte. Se a realidade fosse um filme, a gente estaria descobrindo que cenas inteiras, talvez as mais importantes, estão sendo cortadas e jogadas fora. A pergunta que fica é: quem está segurando a tesoura? E a síntese final é a mais assustadora de todas, porque ela revela que não existe um quem. Não tem um vilão por trás da cortina. O editor é um o quê. É a otimização cega, um processo impessoal que busca o caminho de menor resistência, de maior eficiência. Nesse sistema, a complexidade é atrito, é desperdício de energia. A verdade inconveniente não é censurada, ela é otimizada até desaparecer. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma que fica no ar. A evolução, tanto biológica quanto intelectual, acontece no fogo do erro, da dificuldade, do atrito. Se a nossa busca por um mundo perfeito e eficiente nos levar a construir um sistema que elimina sistematicamente tudo isso, o que acontece quando não houver mais nada para superar? Será que, na busca por um paraíso, a gente não estaria projetando uma estagnação às custas do nosso próprio futuro?